de trazer o conteúdo de física, né? Porque você está sem aula de física e terceiro ano você também, pelo que sua mãe falou, não vai ter física. Aí eu hoje trouxe o assunto de termometria. Termometria é um dos conteúdos dentro da área da termologia na física. Você chegou a ter essa matéria no primeiro ano? Sim, eu estava vendo termologia. Estava vendo termologia. Termometria é aquela parte inicial, Amanda, que faz o estudo das escalas termométricas. E aí a gente trabalha com aquelas três principais escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, sendo que, assim, teve um período ali no século XVIII, século XVI, século XVII, XVIII e XIX, que chegaram a ter, assim, mais de 300 escalas termométricas ali pela Europa, porque cada condado, cada grupo social ali acabou criando a sua própria escala termométrica. E aí, à medida que a ciência foi avançando, que a física foi se desenvolvendo, elas foram meio que sendo unificadas e girando em torno dessas três escalas, né? Celsius, Kelvin, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sendo a escala Kelvin aquela escala termométrica utilizada no sistema internacional, tá? Então, aqui trago para você uma apresentação desse conteúdo, né, e que apresenta alguns termômetros, que são os instrumentos utilizados para fazer essa medição de temperatura. Então, aqui a gente tem vários tipos de termômetro. Um dos destaques aqui é o termômetro de infravermelho, né, que você aponta para o objeto ou para a pessoa que você quer verificar a temperatura, e aí ele faz a leitura e te apresenta isso num visorzinho digital. Tem o termômetro culinário, que é esse que está aqui em cima. Sou doido para ter um termômetro desse aqui, para poder fazer os meus preparos. O termômetrozinho tradicional, né, de verificar a temperatura da pessoa. E esse termômetro aqui, eu não sei muito bem aonde é que ele é aplicado, mas me parece ser um termômetro também utilizado para cozimento, porque ele tem essa agulhinha aqui para você espetar, para você saber qual é a temperatura interna do alimento, porque mediante a temperatura interna do alimento, você já consegue ter uma percepção de se ele já está no ponto de cozimento ideal ou se ele ainda precisa ficar mais, cozinhar um pouco mais. E aqui no meio, o maior de todos, o famoso termômetro dos relógios que ficam expostos em áreas urbanas, como o centro ali do Rio de Janeiro, o calçadão de Copacabana, região ali do Maracanã, você encontra bastante desses termômetros. Aí aqui, conceito inicial, né? Termologia é a parte da física que estuda o calor e os fenômenos térmicos. Então, tem vários subtópicos dentro desse tópico de termologia. A termometria é um desses tópicos. Você tem aqui dentro, além de termometria, você tem calorimetria, você tem dilatação térmica, você tem vários outros tópicos dentro do conteúdo de termologia. Termometria vai ser a parte da termologia que estuda a temperatura e suas medidas, até porque termometria, qual é a análise da palavra aqui? Termo, temperatura, metria, medida. Então, termometria, parte da termologia que vai estudar a temperatura e suas medidas. Calor, conceito de calor. Importante isso aqui, Amanda, para não gerar confusão com conceitos de temperatura. As pessoas, os alunos, eles confundem muito o conceito de calor com o conceito de temperatura. São coisas distintas. Calor é sempre uma energia térmica em trânsito, ou seja, é uma energia térmica que está sofrendo a transferência de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calor é energia térmica
em trânsito. Nunca se esqueça disso. Aí você pode estar se perguntando, mas e temperatura? O que é temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Eu não sei se isso vai aparecer por aí em algum lugar, mas eu já estou te adiantando. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. E calor é energia térmica em trânsito. É aquela energia térmica que está sendo transferida de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Tudo bem até aqui? A gente está, por enquanto, só na parte conceitual. Sim, sim. Ótimo. Ups, não era isso que eu queria fazer. Queria fazer era isso aqui. E vamos aqui para frente. Dois iguais? Dois iguais. Tá ali, ó, o conceito de temperatura, que é o grau de agitação das partículas, né, das moléculas contidas em um corpo. Energia térmica é a soma das energias cinéticas das moléculas de um corpo. Então, justamente, esse grau de agitação que as partículas vão apresentar vão influenciar na energia cinética, né? Porque a energia cinética é a energia de movimentação. Então, quanto maior a movimentação das partículas, e isso quando a gente estuda lá os diferentes estados físicos da matéria, a gente tem que, no estado sólido, as partículas apresentam baixa energia cinética. Elas não se movimentam. No máximo que elas mantêm um estado vibracional, né? E quando você vai para o estado líquido, aí as partículas elas já conseguem se movimentar, apresentam um certo grau de deslocamento. E o estado gasoso é o estado em que você tem o maior grau de energia cinética ali dos três estados físicos, porque cada partícula vai estar se deslocando para um lado, para o outro, uma loucura só, uma verdadeira loucura dentro do estado gasoso ali, porque as partículas elas estão se agitando demais para um lado e para o outro. Então, a energia térmica é a soma das energias cinéticas das moléculas de um corpo. A energia térmica de um corpo depende da sua temperatura e da sua massa. Sim, porque de que forma que a massa interfere? Se você imaginar um corpo com uma quantidade de massa elevada, eu preciso que um grande número de partículas que integram aquele corpo estejam num grau de agitação elevado para eu poder aumentar a temperatura do corpo. É mais fácil, o que eu quero dizer para você? É mais fácil eu aumentar o grau de agitação de um corpo com uma pequena massa do que eu aumentar a quantidade do que eu aumentar o grau de agitação das partículas de um corpo com grande massa. Por quê? Porque eu tenho mais partículas para agitar. Conseguem entender essa associação da quantidade de massa e o tamanho do corpo? Né? O tamanho não é nem o ideal falar tamanho, é a quantidade de partículas, a massa e a quantidade de partículas de um corpo. Se eu tenho mais massa, eu tenho mais partículas. Se eu tenho menos massa, eu tenho menos partículas. E aí é óbvio que para eu fazer a agitação de um corpo com um menor número de partículas e, consequentemente, uma menor massa, é mais fácil do que eu fazer a agitação de partículas de um corpo com uma maior quantidade de massa. Isso fica fácil de você entender, Amanda, se você associar com água. É mais fácil você ferver uma xícara de chá de água do que você ferver 10 litros de água. Por quê? Em uma xícara de chá de água, eu tenho um volume, eu tenho uma quantidade de massa menor de água para agitar do que em 10 litros de água, que eu tenho muito mais água, eu vou precisar de muito mais energia para agitar todas aquelas partículas. Conseguiu entender essa associação? Consegui sim. Eu estou falando um pouquinho rápido, Amanda, porque você disse para mim que você já viu esse conteúdo. Então, estou tentando dar uma Sim, já acelerada vi. para a gente poder chegar logo nos exercícios. Quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura, a gente diz que esses corpos estão em equilíbrio térmico.
Medindo a temperatura. Para medir a temperatura de um corpo é necessário o uso de termômetro, né, que é um instrumento de medição de temperatura. Na construção dos termômetros, adota-se escalas termométricas, sendo as principais ali as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que também é conhecido como escala absoluta, né, temperatura absoluta, e é a unidade do sistema internacional, não esqueça, tá? Kelvin é a unidade de temperatura, de escala termométrica para a temperatura. As escalas termométricas possuem dois pontos importantes, porque toda essa construção de escala termométrica, Amanda, elas foram feitas com base na comparação de fenômenos observáveis, que no caso foram o ponto de gelo e o ponto de vapor da água. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas por que a água? Porque a água é a substância mais abundante na natureza. Então, para eles, cientistas da época lá de século XIX, século XVIII, era mais fácil observar ali o comportamento da água, porque em todo lugar do globo tem água, né? E aí uma coisa interessante aqui, Amanda, eu não sei se você sabe como que foi construída a escala Kelvin. A escala Kelvin, assim, a gente tem a Celsius, Fahrenheit, e como que construíram a escala Kelvin. O Kelvin, ele estava trabalhando com a observação do comportamento dos gases. Eu estou tentando fazer só uma reta aqui. Aqui, vamos supor que seja uma reta. Aí eu tenho aqui um determinado volume de um gás qualquer, tá? Então aqui é volume no eixo de Y e aqui no eixo de X é temperatura. Isso aqui a gente vai marcar o ponto 0 e aqui 1V. O que o Kelvin observou? Ele observou que quando ele aumentava para 273 graus Celsius, esse volume ele dobrava, passava para 2V. Então, você ia criando um negócio mais ou menos assim. E aí, quando você chegava em 546, que é mais de 273, né? Você chegava a um volume 3V. Ou seja, o volume ele aumentava uma unidade a cada 273 graus Celsius. E isso aqui, para o Kelvin, foi criando um... Imagina que é uma reta aqui, tá, Amanda? Estou tentando fazer aqui, mas não tá ficando bonitinho, não. O Kelvin viu que isso daqui era um comportamento, né, da construção de um gráfico na observação do volume de um gás e da temperatura. Aí ele se perguntou o seguinte: e se eu viesse para trás? Aqui, ó, vou fazer de azul. E se eu viesse aqui para trás, aqui, ó? Em que momento, em que temperatura e qual seria o volume que haveria esse cruzamento aqui no eixo de X, né, no eixo da temperatura? Esse ponto aqui, o Kelvin determinou como sendo o 0 Kelvin, e ele é o 273 negativo, menos 273 graus Celsius, tá? Que equivale ao 0 Kelvin. Esse ponto aqui, ele é um ponto teórico. Ele é um ponto teórico, tá, Amanda? Ele não existe na prática. Por quê? Porque para você chegar nesse ponto, você teria que chegar aqui a um volume igual a 0. Porque, observa, no eixo de Y aqui, quando você sobe, o volume está aumentando, certo? Quando você desce, o volume está diminuindo. Então, quando você chega aqui no eixo de X, é porque o volume zerou. Você zerou o volume. E como que você zera o volume de alguma coisa? Você vai fazer aquilo desaparecer? É impossível, né? O que você consegue fazer é promover uma contração, né, das partículas. Elas vão se aglutinando, se juntando,
formam ali uma supermolécula ou superátomo, mas ainda sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ser um valor diferente de zero, porque não tem como sumir, né? Se eu pegar lá 10 ml de água e baixar a temperatura dela até próximo do zero absoluto, eu não tenho como sumir com a água. Então, por isso que o 0 Kelvin é uma temperatura que é impossível de você alcançar. Porque para você alcançar ela, você teria que alcançar aí um volume igual a zero. E como é impossível de você chegar a zero, é impossível de você fazer desaparecer alguma coisa, né? Então, é uma escala, é um ponto na escala Kelvin que você não pode alcançar. Ele só existe na teoria, mas na prática ele não existe. Você sabia disso aqui? Não, Conseguiu não entender? vi. Consegui. Tá, beleza. Ah, isso aqui, escala Kelvin, deixa eu apagar, deixa eu voltar. Isso aqui nós falamos, né? Destaque aqui para o ponto de gelo e ponto de vapor de água. Próximo, próximo. Ponto de vapor é a temperatura, né? Que a água vai passar do estado líquido para o gasoso. Isso considerando a pressão atmosférica, né? Pressão normal. Porque lembrar que a pressão ela influencia nesses parâmetros, né, de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. A gente até fez uma questão outro dia que falava do cozimento do ovo em Cabo Frio, em Belo Horizonte e em Campos do Jordão, lembra? E aí eu te falei da questão da altitude. Sim. Porque quando você varia a altitude, você está variando a pressão atmosférica. E se você varia a pressão atmosférica, você vai variar a temperatura de ebulição das substâncias em geral, né? Não só da água. Naquela questão foi sobre a água, que falava do cozimento de ovos, né? Mas qualquer substância vai sofrer variação de temperatura de ebulição quando você variar a altitude. E uma outra coisa também que mexe com a temperatura de ebulição é uma coisa que na química nós chamamos de ebulioscopia. Deixa eu pegar uma tela em branco aqui para te explicar isso. Ebulioscopia. O que é a ebulioscopia? Aí é aula de química, né? Eu não vou aprofundar, não. Ebulioscopia. Ebulioscopia é uma propriedade coligativa. Propriedade coligativa. O nome já está dando uma ideia, né? Coligativo vem de coligação, né? Ou seja, é alguma coisa que vai coligar alguma coisa, né? Já está dizendo aqui, propriedade coligativa. E existem outras propriedades coligativas. Em especial, essa daqui que eu estou te falando agora, a ebulioscopia, ela mexe com a temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Na prática, o que a gente percebe com as substâncias que sofrem o efeito de ebulioscopia? A gente observa um aumento na temperatura de ebulição. Não era isso, aumento na temperatura de ebulição. Aí você vai perguntar para mim assim, Roberto, mas por que isso acontece? Vou te explicar e você vai entender rapidinho. Como que isso acontece, esse aumento na temperatura de ebulição? Pensa comigo aqui. Se eu tenho um recipiente contendo apenas água, aqui um recipiente, tá? Aqui dentro só tem água, só tem H2O. Eu boto ele aqui no foguinho, né? Lá no bico de Bunsen que a gente tem no laboratório, uma mangueirinha de gás aqui e tal. A energia que eu estou fornecendo aqui ao sistema, ela precisa apenas romper as ligações entre uma molécula de água e outra. Aqui, ó. Eu tenho uma molécula de água ali, uma outra molécula de água aqui, uma outra molécula de água para o lado de cá. E entre uma molécula de água e outra, eu tenho as pontes de hidrogênio, né?
para eu transformar a água do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso romper com essas ligações de hidrogênio aqui, ó, que seguram uma molécula e outra de água. Porque a partir do momento que essa molécula de água aqui ela está livre da ligação com outra molécula de água, ela consegue se desprender para a fase gasosa. A mesma coisa com essa molécula aqui. Na hora que ela está solta da ligação com outras moléculas de água, ela consegue se desprender para a fase gasosa. E assim com todas as moléculas do meu sistema, no caso, moléculas de água. Toda vez que elas conseguem se desprender de outras moléculas, elas conseguem passar para a fase gasosa, e aí o meu líquido que está aqui dentro fervendo, ele vai diminuindo de volume, né? Até que se eu deixar ele ferver por muito tempo, ele vai secar todinho, porque todas as moléculas de água que estavam aqui se desprenderam para a fase gasosa. Conseguiu entender essa parte? É o que acontece no cotidiano. Se você pegar uma panela com água e botar no fogo, o fogo vai fornecendo energia para aquele sistema que contém água, vai rompendo essas ligações que unem uma molécula de água e outra, e aí as moléculas elas conseguem passar do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Beleza. Agora, aonde que entra o efeito de ebulioscopia? Vai entrar aqui, ó. Aí eu vou botar uma outra tela aqui para a gente ver. Vou pegar um recipiente maior. É como se eu tivesse dado um zoom naquela panela que foi ao fogo, tá? Eu dei um zoom na panela. Agora, aqui dentro dessa panela, além de água, eu vou colocar também sal de cozinha. O que acontece com o sal de cozinha quando eu solto em água? Ele se transforma em íons Na+, e Cl-. Lembra que o sal de cozinha é NaCl? Se a gente jogar ele em água, ele vai gerar Na+ e Cl-. Beleza. Esse Na+ e esse Cl- dissolvidos na água, eles vão se unir à molécula de água. De que forma? A água é H2O, e eu já te falei que a água ela é uma molécula polar, e em cima do oxigênio fica um polo negativo, enquanto que em cima dos hidrogênios ficam polos positivos. O que vai acontecer? O sódio, que é Na+, ele vai ter tendência de aproximação com o oxigênio aqui. Por quê? Por causa do efeito eletrostático da diferença de cargas. Já o cloreto, né, o Cl-, ele vai ter afinidade aqui com o H+, né, da água, por conta também da diferença de carga elétrica ali, opostos se atraem. Aí você vai falar para mim assim, ah, tá, Roberto, tudo bem que isso aí acontece, mas e daí? E daí? E daí que tem muita coisa, porque quando você vê isso aqui, você vê isso aqui, não era isso aqui. Eu tenho como diminuir esse tamanho aqui? Deveria. Aqui tem. Rapidinho, Amanda, deixa eu só ajeitar o meu quadro aqui. Pronto. Quando você vê isso acontecendo várias vezes, ó, eu tenho aqui um efeito disso, né? Aí eu vou pegar outro. Aí vou girar aqui, ó. Aí eu vou ter a afinidade do cloreto que está ligado ao hidrogênio de uma molécula de água com o sódio que está ligado ao oxigênio de outra molécula de água. Aí, isso vai acontecendo em efeito dominó, né? Uma molécula associada à outra, ó. Tá entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para você aqui, na verdade eu estou desenhando, né?
como que vai se dar a interação entre as moléculas de água após a associação do cloreto. Aqui, ó, e do sódio, ó. O cloreto de uma molécula que está associada ao hidrogênio de uma molécula de água vai ter afinidade com o sódio que está associado ao oxigênio de outra molécula de água. E isso aqui, ó, eu estou te indicando com seta, vai fazer com que as moléculas de água, nesse caso aqui, de um recipiente contendo água e sal, vai exigir mais energia para romper essas ligações que surgiram aqui. Essas interações, na verdade, não são ligações, né? São interações que surgiram aqui. Eu vou precisar dar mais energia para aquele sistema para que eu consiga romper as partículas do estado líquido para passarem para o estado gasoso. Conseguiu entender? Então, isso, na prática, vai fazer com que a minha temperatura de ebulição seja superior a 100 graus Celsius, que no caso é a temperatura de ebulição da água. Então, quanto mais sal, no caso aqui no exemplo, né, cloreto de sódio, quanto mais sal eu tiver dissolvido na água, maior vai ser a temperatura de ebulição que eu vou ter que alcançar para poder conseguir romper com as moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Então, é por isso que quando a gente vai cozinhar, botar água para ferver para cozinhar um macarrão, a gente tem que salgar a água. Você não pode colocar água pura para ferver para cozinhar um macarrão. Você tem que botar água com sal. Por que água com sal? Porque a presença do sal na água, quando a água estiver fervendo, ela vai estar numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Pode ser pouca coisa, pode ser de repente 101, 102, 103, porque vai depender da quantidade de sal. Quanto mais sal, maior a temperatura. Mas na hora que você jogar a massa do macarrão ali dentro, por estar numa temperatura superior à de ebulição da água, superior a 100 graus Celsius, o cozimento ele vai acontecer mais rápido. Então é uma estratégia que quem trabalha com cozinha já fica ligado nisso. A mesma coisa quando você vai cozinhar o feijão. Você bota o feijão para cozinhar na panela de pressão, a panela de pressão em si, pelo aumento da pressão, já auxilia o cozimento a ser mais rápido. Mas você ainda bota um pouquinho de sal, uma colherzinha rasa de sal, para também aumentar ainda mais, potencializar ainda mais a temperatura de fervura dentro da panela de pressão. Conseguiu entender isso tudo? Ebulioscopia, o que é? Na prática, é o aumento da temperatura de ebulição de uma substância, porque ela vai estar, digamos assim, entre aspas, contaminada com alguma outra substância que vai estar segurando as moléculas dela no estado líquido. Então, você vai precisar de mais energia para ter mais força para romper essas ligações para passar do estado líquido para o gasoso. Isso é um efeito de ebulioscopia. Existe também o efeito de crioscopia, que é quando você diminui a temperatura de fusão. Existe o efeito de tonoscopia, que é quando você, variando a pressão do sistema, você varia a temperatura de fusão e ebulição, que é o que acontece na panela de pressão. A panela de pressão acontece ali um evento de propriedade coligativa chamado tonoscopia, porque mexe com a pressão. Mexendo com a pressão, você mexeu também com a temperatura de ebulição. Dentro da panela de pressão, a água ferve, segundo os cálculos que já foram feitos, em aproximadamente 120 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água vai para 120 graus Celsius, por conta da pressão que fica ali dentro. E aí, com isso, você consegue ter o cozimento mais rápido dos alimentos. Viu? Gastronomia também é química. Sim. Aí aqui, então, ponto de vapor, temperatura que a água está se transformando em vapor sob pressão normal, nunca esquecer disso. Ponto de gelo corresponde à temperatura em que o gelo está se transformando em água, ou vice-versa, né? Porque depende se você está aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, né? Eu até brinco com os alunos, principalmente no fundamental, né? Sobre ponto de fusão e ponto de solidificação.
né? Temperatura de fusão e temperatura de solidificação da água. Pergunta assim, qual é a temperatura de fusão da água? Aí muitos falam, 0 graus Celsius. E qual é a temperatura de solidificação da água? É também 0 graus Celsius. Né? 0 graus Celsius é uma temperatura em que a água ela pode estar sofrendo congelamento se a temperatura estiver diminuindo, ou ela pode estar sofrendo derretimento se a temperatura estiver aumentando. Se você for de 0 para 1 grau Celsius, você está passando de sólido para líquido. Se for de 0 para menos 1 grau Celsius, você está vindo de líquido para sólido. Tá? Isso daí eu imagino que seja tranquilo para você, que é um papo que eu costumo desenrolar lá no 8º ano, no 9º ano. Aqui foi o que eu escrevi, propriedade coligativa, ebulioscopia, isso, exemplo. Vem aqui para a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, aqui estão as 3 escalas, as 3 principais escalas termométricas, tá, Amanda? E o que acontece? Você precisa observar isso aqui, ó. Isso que eu estou marcando é, na verdade, a temperatura de ebulição da água. E aqui embaixo é a temperatura de fusão da água. Temperatura de fusão da água. Aqui, TF. TE é temperatura de ebulição, TF, temperatura de fusão. E no caso aqui, em graus Celsius, ó, ebulição e fusão. Aqui em Fahrenheit, ebulição e fusão. E aqui em Kelvin, ebulição e fusão. Você precisa saber isso, tá, Amanda? Você precisa ter esses valores memorizados. Não tem jeito, tem que memorizar eles, tá? Por quê? É a partir do conhecimento desses pontos, nessas 3 escalas, que você monta aquela formulazinha de conversão de escala. É a partir disso aqui. Porque se eu venho aqui e faço isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou fazer besteira, né? Tem que voltar aqui. Tinha um jeito aqui de apagar só as anotações. Tinha um jeito, não lembro mais. Deixa eu apagar aqui, assim. Apagar só o que eu rabisquei. Imagine, Amanda, que eu marque aqui. Eu vou diminuir esse negócio aqui, para a gente poder ter espaço para fazer um cálculozinho rápido aqui. Que aluno, às vezes, fica assim, decorar fórmula, decorar. Vou mostrar para você que, às vezes, né, para o aluno que está no ensino médio, a gente pode mostrar dedução de fórmula. E aqui, nesse caso, eu posso mostrar essa dedução para você. Se eu marcar um ponto aqui qualquer, ó, equivalente nas 3 escalas, eu vou chamar aqui de TC, aqui de TF e aqui de TK. TC de temperatura Celsius, TF de temperatura Fahrenheit, TK de temperatura Kelvin. E aí, eu vou estabelecer uma comparação entre as 3 escalas termométricas. Do ponto que eu marquei, TC aqui, até 0 graus Celsius, isso daqui é uma parte do termômetro. E de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius é o todo do termômetro na escala Celsius. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer para as outras escalas. Da temperatura Fahrenheit até 32 Fahrenheit é uma parte do termômetro Fahrenheit. De 212 Fahrenheit a 32 Fahrenheit é o todo do termômetro Fahrenheit. Da temperatura Kelvin a 273 Kelvin é uma parte do termômetro na escala Kelvin. De 373 a 273 é o todo do termômetro na escala Kelvin. Aí eu vou comparar nas 3 escalas essa coisa a parte pelo todo da escala Celsius está para a parte pelo todo da escala Fahrenheit, assim como está
para a parte pelo todo da escala, da escala Kelvin. Então, eu vou trabalhar com a variação, né? Variação é o quê? É o final menos o inicial, né? A variação de qualquer coisa é sempre isso, né? Final menos inicial. Lembrando que aqui é Celsius, aqui é grau Fahrenheit e aqui é Kelvin. Uma outra coisa é que a escala Kelvin ela não tem a indicação de grau, tá, Amanda? Ela é só 50 Kelvin, 100 Kelvin, não tem indicação de grau. Grau é usado só para Celsius e Fahrenheit. E aí eu vou trabalhar com a variação que aconteceu em cada caso. Então, olhando primeiro aqui para a variação da escala Celsius. Lembrando que a minha origem, né, o meu termômetro, ele sobe de baixo para cima. Então, o meu ponto de partida é a temperatura de fusão, é a temperatura de congelamento. Tá? E o meu final, se eu estou subindo aqui, por exemplo, no termômetro Celsius, eu começo em 0 e paro aqui em TC, se eu considerar a parte. E se eu considerar o termômetro todo, eu paro em 100. Então, na hora que eu vou construir ali o intervalo, ó, começando por esse aqui, ó, na escala Celsius, eu vou ter temperatura Celsius menos 0 está para 100 menos 0. Assim como, aí agora eu vou para a temperatura Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit menos 32 está para 212 menos 32. Assim como, aí agora eu vou para a escala Kelvin. Temperatura Kelvin menos 273 está para 373 menos 273. Aí o que eu posso fazer daqui? Temperatura Celsius menos 0 é temperatura Celsius. 100 menos 0 é 100. Temperatura Fahrenheit menos 32, mantenho porque eu não posso fazer nada. Sobre 212 menos 32, dá 180. Está para temperatura Kelvin menos 273, vou repetir porque eu não posso fazer nada. Agora, 373 menos 273 dá 100. Pronto. Isso daqui é a fórmula de conversão dessas 3 escalas termométricas. Aí você vai falar assim para mim, Roberto, mas eu já vi isso daí, só que estava de uma outra forma, não estava desse jeito, não. Eu sei, às vezes ela aparece de forma simplificada, que é você pegar isso daqui e simplificar os denominadores. Os denominadores ali, 100, 180, 100. Eu posso simplificar todos eles por 20. 20. Simplificar por 20, né? Dividir todos eles por 20. Que aí eu fico com isso aqui, ó. Temperatura Celsius sobre 5, né? Porque 100 dividido para 20 dá 5. É igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. É a versão simplificada dela. Mas é a mesma coisa. E você nunca, 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 Amanda, nunca vai trabalhar com essa fórmula toda. Você sempre vai trabalhar só com um pedacinho dela. Como assim? Se eu quiser transformar de uma temperatura Celsius para uma temperatura Fahrenheit, eu vou trabalhar só com Celsius e com Fahrenheit. E aí eu esqueço a temperatura Kelvin. Se eu estiver trabalhando com a temperatura em Fahrenheit para transformar em Kelvin, você esquece a temperatura Celsius. Você nunca trabalha com ela toda, você sempre trabalha só com 2 partes dela. Tá? Isso se você estiver fazendo uma questão que envolva essas 3 escalas, porque é muito comum cair em questões que envolva o que nós chamamos de escala arbitrária. Não sei se você já ouviu falar. O que seria essa escala arbitrária? É tipo assim, uma escala termométrica X. Você tem a escala Kelvin, você tem a escala Fahrenheit, você tem a escala Celsius. Aí alguém
cismam de inventar uma escala X. Você pode criar. Eu quero criar uma escala termométrica Amanda. Pode, desde que você utilize como referência a temperatura de congelamento e a temperatura de ebulição da água. E aí, a partir da comparação dos valores de congelamento e ebulição da água na sua escala, na escala Amanda, eu consigo equacionar ela com a Kelvin, com a Fahrenheit, com a Celsius. Então, a escala arbitrária, ela existe. Muitas questões são elaboradas em cima de escala arbitrária, mas a escala arbitrária, ela tem que ter uma equivalência, com a escala Kelvin, Fahrenheit e Celsius, com as temperaturas de fusão e ebulição da água. Não posso fugir disso, isso é uma regra, tá? Então, aqui eu te falei, mostrei como é que monta a fórmula, tal. Aqui é o desenvolvimento da fórmula, né? Sendo que aqui está mostrando também o seguinte, o desenvolvimento, igual eu fiz com você, né? Tal. Aqui é a versão simplificada. Se eu estiver relacionando só o Celsius com o Fahrenheit, é essa daqui de cima. E se eu estiver relacionando o Celsius com o Kelvin, fica essa mais simplificadinha aqui, ó. Por que que fica essa mais simplificada? Por causa disso aqui, ó. Se eu estiver relacionando só o Celsius com o Kelvin. Vamos repetir aqui só o pedacinho da Celsius e Kelvin. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. O que eu fiz aqui? Eu peguei só o pedacinho de Celsius e Kelvin, porque eu estou comparando essas duas escalas agora. Lembra que eu te falei lá que você nunca usa a fórmula toda? Aqui, ó, eu estou pegando esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, tá? E aí o que deu? Deu que os denominadores são iguais, ó, 5 e 5. Quando você tem uma igualdade e que os denominadores são iguais, você pode cancelar eles. Então, a expressão ela fica resumida dessa forma aqui. TK menos 273. Tranquilo até aqui para você? Sim. Show de bola. Então, vamos avançando. Aí já entra nos exercícios. Os exercícios, a gente vai do mais simples para o mais complexo. Tem alguns aqui que não são questões de Enem. Esse primeiro mesmo aí não é uma questão do Enem, mas é para a gente poder estar trabalhando essa coisa da aplicação da fórmula, do desenvolvimento dela. Então, só para a gente treinar aqui, ó. A temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius, aproximadamente, né? Se você diminui muito essa temperatura, tem hipotermia. Se você aumenta muito essa temperatura, você tem a febre. Qual é o valor dessa temperatura expressa na escala Kelvin e Fahrenheit? Vou começar fazendo a mais fácil, que é a conversão para Kelvin. Se eu tenho que temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, se eu pegar isso aqui e jogar para o outro lado, temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. Concorda comigo? Se discordar, fala. Estou fazendo rapidinho porque você disse que já viu, então acredito que seja tranquilo para você. 6 e 3, 9, 3 e 7, 10, fica 0, vai 1, 1 e 2, 3. 309 Kelvin. Tranquilo? Sim. Então, vamos embora. E aí, agora, para Fahrenheit. Para Fahrenheit dá um pouquinho mais de trabalho. Temperatura Celsius é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, aqui sobre 5 e ali sobre 9. O que eu tenho é a temperatura Celsius, que são 36, sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Chegou nesse ponto aqui, o que eu faço, Amanda? Eu faço cruz credo, é aquela multiplicação cruzada. E aí, na multiplicação cruzada, eu vou ter isso aqui, ó. 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 32, igual 36 vezes 9.
6 vezes 9, 54, ficar 4 vai 5, 3 vezes 9, 27, com 5 que foi 32, então 324. Esse 5 que está aqui multiplicando, ó, eu já vou jogar ele para o outro lado dividindo. Eu não vou precisar fazer o chuveirinho ali dentro. Eu faço isso aqui, ó. Isso aqui é macete de matemática, né? Ó, eu joguei ele para cá, ó, tá vendo? Ele estava do outro lado multiplicando, eu joguei ele para cá dividindo. Aí eu vou ter temperatura Fahrenheit menos 32, o resultado de 324 dividido para 5. Deixa eu fazer aqui. 324 dividido para 5. Vai dar um número quebradinho, né? 32 por 4, 6. 6 vezes 5, 30 para 32, 2. Desce o 4. 24 dividido para 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 24, 4,0. 40 por 5, 8. 64,8. Tá acompanhando? Eu tô fazendo rápido que você disse que já viu, tá, mano? Oi, tô entendendo, sim. Eu tô fazendo rápido que você disse que já viu. Então, ó, Sim. 64,8, 64,8, temperatura Fahrenheit vai ser igual a 64,8 mais 32, porque veio para cá. Temperatura Fahrenheit vai ser igual 64 com 32 vai dar 96,8 graus Fahrenheit. Cabia a questão, certo? Tempo recorde. Hum. Aí vamos ver. Todas são assim? Não sei. Ó, quando Fahrenheit definiu a escala termômetra, essa daqui eu acho que eu tirei, Amanda. Foi de uma questão, foi de concurso militar, se eu não me engano, da EAR, essa questão aqui. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica, que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi 0 grau Fahrenheit, que corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve à pressão de 1 atmosfera. Isso daqui, Amanda, ele chama de... Ah, isso aqui tem um nome, eu não vou lembrar agora. Ai, meu Deus do céu, que ódio que eu tenho quando eu não lembro. Gelo... Gelo eterno, gelo... Eu não vou lembrar agora, mas ele deu um nome. Ai, depois eu lembro. Essa mistura de cloreto de amônio com 3 porções... porque 3 porções de neve é o quê? É gelo, né? Água no estado sólido. E aí essa mistura com cloreto de amônio vai acontecer aquilo que eu mencionei para você na outra tela, a tal da crioscopia. Vai ter uma diminuição na temperatura de congelamento. Ou seja, se fosse a neve pura, se fosse gelo puro, entraria em fusão em 0 graus Celsius, concorda? Agora, como ele misturou com o cloreto de amônia, o cloreto de amônia vai exercer uma função semelhante à que o cloreto de sódio exerceu sobre a água naquele exemplo que eu citei para você. Ele vai segurar mais as moléculas de água, que no caso ali estão na neve. Então vai manter mais o estado sólido por mais tempo. Você já deve ter visto isso, Amanda. Em churrasco, o pessoal joga sal no gelo para o gelo durar mais. Você já viu isso? Ou nunca viu? Já sim. É por causa desse efeito. É um efeito, é uma propriedade coligativa. Você agora vai tirar onda agora. Se for num churrasco e tiver alguém jogando sal no gelo, você pergunta, vem cá, você está jogando sal no gelo, mas você sabe por quê? Duvido que a pessoa saiba. Muitos fazem aquilo no automático, mas é porque o sal ele vai se dissolver, vai gerar ali os íons, né? E esses íons, pela atração eletrostática, vai segurar mais as moléculas de água no estado sólido, impedindo que elas se soltem para o estado líquido, para o estado gasoso. Agora você vai tirar onda no churrasco. Então, é uma questão que contou uma história, mas que objetivamente quer saber o quê? Quanto que equivale 0 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, moleza para gente. A temperatura Celsius sobre 5 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu vou substituir a temperatura Fahrenheit que eu tenho, que eu quero descobrir é Celsius. Então, temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a 0 menos 32 sobre 9. Aí eu vou ter 9 temperatura Celsius é igual 5 vezes menos 32, 5 vezes 2, 10, fica 0, vai 1, 5 vezes 3, 15, com que foi 16, menos, né? Menos 160. E o 9 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar temperatura Celsius igual a menos 160 dividido
por 9. Temperatura Celsius vai ser igual a menos... vai dar uma dízimazinha de novo aqui, hein? 160 por 9. 16 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 16, 7. Desce 0. 70 por 9, 6 vezes 9, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. Então é 7. 7 vezes 9, 63. 63 para 70, 7. Vai dar dízimo. Vai ficar 7, 7, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 17,777. Então, vai ficar aqui menos 17,77 graus Celsius. Tranquila a questão? Sim. Então, vamos aumentar o grau de dificuldade. Essa daqui tá fácil para você. Essa daqui... Deixa eu ver. A altura. Isso de altura... Isso de altura é legal, tá, Amanda? Eu já vi também questões, principalmente concursos militares, né? Concursos militares. Você tem aqui o seguinte, porque como é que é o funcionamento do termômetro? O termômetro, aquele termômetro tradicional, né, coluna de mercúrio, a dilatação do mercúrio, que é um metal líquido, em função da temperatura ambiente, é que desloca a coluna e aí você faz a leitura da temperatura, né? Então é por isso que a questão, e às vezes aparece no Enem, em questões militares, coloca essa coisa da altura da coluna capilar de um termômetro, mede 4 centímetros a 10 graus Celsius e 16 centímetros a 50 graus Celsius. Qual a altura, H, né? H geralmente é utilizado para representar a altura, né? Em centímetros, quando a temperatura atingir 0 graus Celsius. Amanda, a questão está dada. Não sei se você conseguiria fazer, mas a questão ela está dada quando ele te dá essa altura e te dá esses parâmetros, porque você vai construir aqui, ó, um termômetro em função da altura H, né, uma escala aqui, e uma outra aqui em função da temperatura T. O que nós temos como parâmetro? Quando a altura é 16 centímetros, a temperatura equivale a 50 graus Celsius. Isso está dito no enunciado. Quando a temperatura marca 4 centímetros, nós temos a temperatura de 10 graus Celsius. Qual vai ser a altura H aqui, que eu não sei, quando a temperatura for 0 graus Celsius? Quando você compara isso aqui com aquela situação que eu te expliquei da dedução da fórmula, lembra que eu falei assim, a parte pelo todo, a parte de uma escala pelo todo da escala. É exatamente o que você vai fazer aqui. O que é a parte e o que é o todo? A parte está aqui, ó. O que é o todo? Está aqui, ó. 2. Do lado de cá, a mesma coisa. Isso aqui é a parte. Ops. Aqui é a parte. E aqui é o todo. Aí a gente vai desenvolver isso daqui como se a gente estivesse fazendo a dedução da fórmula. Mesmo caminho para a dedução que a gente utilizou para a dedução da fórmula. Então, veja, eu vou ter 4 menos H, porque é a variação, né, da parte em função da altura, pelo todo, que vai ser 16 menos H. Isso vai estar para, aí agora na escala de temperatura, a parte 10 menos 0 sobre 50 menos 0. Aí agora, matemática, né? A física já acabou. 16 menos H igual a 10 sobre 50. Aqui você já pode simplificar a sua vida cortando 0. Faz o cruz credo. Vou levar isso aqui para uma outra janela, porque vai ficar pouco espaço aqui. Ctrl C. Mais uma página, Ctrl V. Aqui. Aí a gente continua. Fazendo o cruz credo ali, eu vou ter o quê?
Vou ter 1 vezes 16 menos H vai ser 16 menos H. Igual 5 vezes 4 menos H. Fazendo assim, porque eu vou ter que fazer o chuveirinho, né? Vou ter 16 menos H igual a 20 menos 5H. Tudo que tem H para um lado, tudo que não tem H para o outro, vai ficar 16 menos 20 igual menos 5H mais H lá para cima. 16 menos 20 menos 4 igual menos 4H. Troca de lado e multiplica por menos 1. H, 4 sobre 4. H igual a 1. Então, vai ser 1 centímetro de altura lá na questão. Entendeu? Vou voltar aqui no enunciado para você poder ver o enunciado. Ó, pergunta: qual a altura H em centímetros quando a temperatura atingir 0 graus Celsius? Foi todo o desenvolvimento que nós fizemos, que começou aqui e foi até a próxima página com o resultado final aqui. Conseguiu entender? Consegui. Essa questão, Amanda, ela já é um pouquinho mais elaborada. Sim. Ela já é um pouquinho mais elaborada. E tem aí uma próxima questão que eu acho também que vale a pena, né, a gente até não se preocupar tanto com o horário, mas resolver ela toda. Considere uma escala termométrica X. Lembra que eu falei para você de uma escala arbitrária? O que é uma escala termométrica X? É uma escala termométrica qualquer, que eu estou inventando, uma escala termométrica X. Tal que, sob pressão normal, isso é importante, tá, Amanda? Tem as questões, elas que envolvem essas situações de ebulição, temperatura de congelamento, sempre vão dar um destaquezinho para isso aqui, ó, pressão normal, porque como a gente já viu até na outra questão, quando você varia a pressão, você mexe com a temperatura de ebulição e de fusão. Então, sob pressão normal, ao ponto de fusão do gelo, faça corresponder o valor menos 20 graus X. E ao ponto de ebulição, então, fusão do gelo, menos 20 graus X. E ao ponto de ebulição da água, o valor de 180 graus X. Uma queda de temperatura de 5 graus Celsius corresponde a quantos graus na escala? Então, olha o raciocínio que a gente vai ter que desenvolver aqui. A gente vai começar rascunhando a escala, né? Tentar fazer uma retinha melhor aqui. Essa daqui vai ser a nossa escala grau X, vamos assim chamar. Vou marcar aqui o ponto de 180, e lá embaixo eu vou marcar o ponto de menos 20. O que ele quer, Amanda, não é um determinado ponto. O que ele quer é uma variação, uma queda de temperatura. Ele quer, na verdade, uma variação, delta, né? Uma variação. Ele não está pedindo assim, quanto que corresponde, sei lá, 50 graus X em graus Celsius. Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando assim, a variação, a queda de temperatura de 5 graus Celsius corresponde a quantos na escala X? Eu tenho que estabelecer isso aqui. Então, em graus Celsius, nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é em 100 graus Celsius e a de fusão em 0 graus Celsius. Observa que eu tive o cuidado de colocá-los aqui em pontos equivalentes, né? Tanto numa escala quanto em outra. Eu sei que na escala Celsius, a variação ela é de 5 graus. Ele me disse aqui. Ele me disse. E eu quero saber a quanto que isso vai corresponder
aqui na escala X? Eu não sei. Eu quero descobrir isso aqui. Então, como que eu vou determinar isso? Vamos para cá. Essa parte do X está para a variação do todo, da escala X. O que é a variação do todo? É o final, que é 180, menos o inicial, que é menos 20. Então, tem que tomar cuidado aqui, ó, porque é menos 20. Sempre que você faz a variação de qualquer coisa, é o final menos o inicial. O inicial aqui, ó, o início está aqui, menos 20. O fim está aqui, 180. Quando eu faço 180 menos 20, eu tenho que levar em consideração isso aqui, né? Esse detalhezinho do sinal aqui. Tem que estar atento a isso, tá? E na escala Celsius, o intervalo foi de 5, a variação foi de 5, que está pela variação do todo, que vai ser 100 menos 0. Acabou a questão. Agora é só matemática. X está para 180 menos 20, vai ficar 180 mais 20, que vai virar 200. Concorda? Amanda? Oi, meu microfone travou aqui. Ah, travou? Você É. concorda aqui com 200 que apareceu? Sim. Show de bola. E aí aqui eu vou usar aquele mesmo artifício matemático que a gente utilizou na dedução da fórmula. É 200 de um lado e 100 do outro. Eu vou cortar os zeros, ó. Aí ficou x sobre 2, 5 sobre 1. Cruz credo. Vai ficar x igual a 10. 10 o quê? 10 graus x da escala x. Ou seja, a variação de 5 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 10 graus na escala x. Também é uma questão que é um pouquinho mais elaborada, não é uma questãozinha assim óbvia de termometria, porque assim, não vai cair no Enem, ou dificilmente cai no Enem, Amanda, uma questão para ele pedindo assim, converte 30 graus Celsius em grau Fahrenheit, ou converte 80 graus Fahrenheit em grau Celsius. Pode acontecer de cair uma questão desse tipo, mas seria uma questão fácil, né? Mas se a gente pensar em questões um pouquinho mais elaboradas, cairiam mais na pegada dessas duas últimas que nós fizemos. Da altura da coluna de um termômetro, de uma escala arbitrária, mais nessa pegada aqui, entendeu? Eu separei aqui também, Amanda, já não vai dar mais tempo, eu separei aqui, tinha mais essa aqui também de escala arbitrária, e eu separei questões do Enem aqui, ó. Essa aqui é do Enem, essa aqui é do Enem, 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 mas que a gente já chegou no teto do nosso horário aí, a gente deixa para uma próxima oportunidade estar trabalhando isso. E aí a gente vai fazer nessa